Meu querido irmão, minha querida irmã, quinta-feira, mais uma reflexão baseada na liturgia desta quinta-feira. A nossa primeira leitura é continua extraída do segundo livro dos Reis, desta feita, o capítulo é o 24, do 8 ao 17. O nosso salmo é o 78 ou 79, e o evangelho deste dia é São Mateus, capítulo 7, do 21 ao 29. Quero ler 2 ou 3 versículos da primeira leitura, até porque acho que estou com um problema aqui no nosso gravador, aqui no celular, e já vou para a terceira vez que estou gravando o mesmo vídeo e cai ali a gravação. Então vamos tentar diminuir. Talvez seja o celular dizendo para mim, vamos diminuir esse negócio aí que está ficando muito comprido, muito longo. Olha aqui, querido irmão, querida irmã. Naquele tempo, vamos começar pelo versículo 10. Os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Grave esta palavra, a cidade foi sitiada. Qual cidade foi sitiada? Jerusalém. Jerusalém. Antes que você pense em qual foi a cidade sitiada, pense que Jerusalém é a capital de uma terra que Deus prometeu a um povo que ele disse que era o seu povo. O povo com o qual ele fizera uma aliança. É um povo que ele tirou do Egito. É um povo que, num linguajar, num colóquio bem popular, estava sem eira e nem beira, e ele diz: vou tirá-los daí. Vou lhes dar uma terra que mana leite e mel. E Jerusalém tornou-se a capital, a cidade inexpugnável desse território, o território de Israel. Mas o que aconteceu com Jerusalém? O que aconteceu com a capital de Israel? Ela foi sitiada. Vamos mais em frente, vamos ao versículo 13. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Vamos lá? Nabucodonosor, qual é o verbo? Precisaríamos da professora aqui, né? Ela está ali escutando a conversa. Levou. É o verbo levar. O quê? Todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. E quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Vocês estão... Lá vai eu querer dar aula para vocês que eu nem sei, nem para mim. Quando você escuta essa repetição de Senhor, 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 é porque tem uma escola específica que está escrevendo o texto. Tá bom? Tem uma escola específica que usa esta expressão, Senhor. Um outro grupo vai usar Javé, Yavé. Então não permita que a leitura lhe canse a repetição de determinados
termos lhe agrida, mas é que o texto sagrado, a peça sagrada, ela foi confeccionada por um grupo específico de israelitas, e para eles é cômodo e é muito significativo usar exatamente esta expressão. Então o rei Nabucodonosor levou. Ele levou, vamos lá, o que mais? Ele quebrou os objetos de ouro do templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Versículo 14, levou para o cativeiro Jerusalém inteira. Jerusalém inteira. Todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros, só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia, era o rei, e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Vamos ler o versículo 17 e ficar por aqui. E em lugar de Joaquim, que era o rei, ele quem? O rei Nabucodonosor. De onde? O rei da Babilônia. Ele não é sacerdote, ele não é profeta. É o rei de um outro país, de um outro território, mas o que é que esse rei fez? Ele nomeou o tio paterno de Joaquim, mudando-lhe o nome para Sedecias. Pronto, basta. Aí em casa, leia todos os versículos que compõem esta liturgia, a primeira leitura, e veja o quanto é belo, vai extraindo esses verbos. Quem levou, quem queimou, quem quebrou, quem nomeou, por que nomeou, o que é que está acontecendo aqui. O nosso salmo é o Salmo 78 ou 79, e o nosso evangelho é São Mateus, capítulo 7, do 21 ao 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
Esta para nós é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tempo comum, ele corresponde ao tempo da vida pública de Jesus. É o maior tempo litúrgico da igreja, é o tempo comum. É o tempo em que Jesus vai de uma ponta a outra do território de Israel, anunciando a mensagem de Deus, o reino de Deus, a conversão. E esse tempo da vida pública de Jesus é o tempo litúrgico que agora estamos vivendo. Uma pergunta somente aqui. Nesse período, ontem falei que Jesus, ele vem de cima, a gente tem esta concepção, ele veio dos céus. Nós queremos pensar que os céus é apenas aquilo que está sobre nós. A gente levanta a cabeça, olha para cima, vê esse infinito, estamos vendo o céu. Mas os céus é o infinito. Não esqueçamos que a Terra é uma peteca grande, embora a base de universo seja um planeta não, pequeno. É quase que um planeta insignificante em todo o universo. E essa Terra está flutuando no espaço. Então, abaixo de nós, tem céus, tem infinito. Tem algo tão grande e tão longínquo como quando daqui de cima, da superfície da Terra, olhamos para cima e nos deparamos com o infinito. Então, naquele tempo que Jesus estava aqui nesta terra, o que foi que ele fez? Ele veio dos céus, ele encarnou-se, ele manifestou-se aqui para quê? Eu falava ontem que foi para pegar o ser humano e jogar para cima. Ele veio dar ao ser humano a possibilidade do homem ser divinizado. Por quê? Por si só, o ser humano ele não consegue adentrar na esfera denominada de reino de Deus, que não é simplesmente uma transcendência. Não é algo que vai acontecer depois da minha morte. O reino de Deus já começa aqui, como o reino de Satanás também. Eu posso estabelecer na minha casa o reino de Deus ou o reino de Satanás. O reino da luz ou o reino das trevas. O reino da vida ou o reino da morte. Então Jesus veio para nos dizer que sem mim nada podereis fazer. E hoje eu estou dizendo que Jesus veio a esta terra. E este período que ele passou aqui, denominado de vida pública de Jesus, quando ele exerceu o seu ministério terreno, ele veio aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ora, liturgicamente, esse tempo da vida pública de Jesus é o tempo comum. É o meu tempo, é o seu, é o nosso tempo. Neste tempo, qual vontade está sendo feita? A de Deus ou a nossa? Respondamos ao Senhor, prostrado diante dele, refletindo, meditando. Por isso falei, este período é um período quaresmal. Eu não consigo enxergar este tempo
senão como um profundo momento quaresmal para cada um de nós. Qual vontade estamos fazendo neste tempo? Quando é que estamos fazendo a nossa vontade? Quando é que estamos fazendo a vontade do Pai que está nos céus? Isto é determinante, queridos. Isto é determinante. Porque só entra, só participa do reino de Deus. Presta atenção. Não é quem fala bem, não é quem fala bonito, não é quem conhece Bíblia do primeiro ao último livro, não é quem tem doutorado, mestrado e tudo que se possa ter em relação às Sagradas Escrituras, em relação à liturgia, em relação a todos os conhecimentos que a teologia fornece para nós. Quem entrará no reino de Deus é aquele que põe em prática a vontade do Pai que está nos céus. Basta. Esta frase define tudo. Porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, entrou em Jerusalém e fez o que fez? Qual a razão? Estude um pouco sobre a família de Asaf. Eram os cantores do templo. Israel não deixou de louvar, Israel não deixou de adorar, Israel não deixou de salmodiar. Por sinal, quando eles iam subindo ao templo, sobretudo nas grandes festas anuais, eles tinham os cânticos dos degraus. Em cada degrau era cantado um salmo. Só o saltério que temos, vamos dizer, um inário com 150 hinos. Os salmos. Então Israel não deixou de salmodiar, não deixou de louvar, não deixou de adorar. Israel não deixou de dizer Senhor, Senhor. O que foi que Israel deixou de fazer? E a partir dos seus líderes, os mais robustos, Israel deixou de praticar a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, é possível que estejamos usando o nome de Deus, o nome de Jesus para muitas coisas. Mas não estamos fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Não estamos praticando. Não estamos praticando. Isto é determinante. Este, de certo modo, é o centro do cristianismo, da mensagem cristã. Não é cantar bonito, não é falar bonito, mas é praticar. A vontade de quem? A vontade do Pai que está nos céus. Pensemos nisto. O que aconteceu com Israel? Por que Israel? Você acha que Deus vai dar alguma coisa para alguém para ser destruído, porque não presta, porque não tem significado, porque não tem importância? Deus pega lixo e nos dá? Não, queridos. É tanto que ele deu o seu filho unigênito, o seu melhor, o seu tudo ele nos deu. Mas não adianta Deus nos dar o seu melhor. Não adianta o meu pai e a minha mãe me dar o melhor presente se eu pego aquilo que meus pais compraram de melhor e destruo, não valorizo, não considero, jogo por terra, banalizo aquele presente, por mais valioso e precioso que eu possa ter recebido. Deus deu o melhor.
Deus deu o melhor para Israel, mas Israel não valorizou. Israel jogou por terra, Israel banalizou, Israel não considerou o amor de Deus. Então é possível estarmos usando o nome de Deus. Não foi em teu nome que curamos, profetizamos, expulsamos demônios. Não foi em teu nome. Para que estamos usando o nome de Deus? Para que temos usado o nome de Deus? Isto é sério e é seríssimo. Que Maria Santíssima, a rainha mãe por excelência, interceda por cada um de nós. Ela construiu a sua casa sobre a rocha. Se teve alguém que escutou a palavra de Deus e colocou em prática, esse alguém foi Maria Santíssima. Ela entregou-se na sua totalidade, na sua inteireza. Tudo dela, ela ofereceu a Deus. E por isso, a vontade de Deus aconteceu, prevaleceu na vida, na história dela. Por isso ela vai dizer, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Que ela interceda por cada um de nós. Que cada um de nós possamos construir nossa casa sobre a rocha, para que Nabucodonosor não venha colocar ordem na nossa casa. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Imagine um rei que não tinha nada a ver com Israel. É ele quem vai entrar, é ele quem vai roubar, é ele quem vai queimar, é ele quem vai colocar um novo rei. Já imaginou o que é isso, queridos? Ele vai pegar as coisas sagradas do templo e vai destruir tudo, tudo, tudo. E vai levar para a Babilônia como prisioneiros o rei, a rainha mãe, os oficiais, os eunucos, as mulheres do rei. Por quê? Porque não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Não basta gritar Senhor, Senhor. É preciso construir a casa sobre a rocha. E a casa, ela é construída sobre a rocha quando praticamos a vontade do Pai que está nos céus. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.